Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? E aí, como é que foi essa semana de vocês aí? Me contem as novidades! Mandem uma mensagem para a catequista contando as novidades da semana. Foi uma semana boa? Para mim foi uma semana maravilhosa, espero que para vocês também. E aí, crianças, preparadas para mais um encontro online da nossa catequese? Bora começar então? Vamos começar, é claro, com o nosso sinal de cristão, o nosso escudo protetor, que é o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crianças, vocês estão ligadas, vocês estão lembradas, né? O porquê que a gente faz esse sinal que a gente acabou de fazer toda vez que nós começamos uma oração, quando nós encerramos uma oração, quando nós vamos na missa, quando nós estamos no encontro de catequese. Vocês lembram por que a gente faz esse sinal da cruz? O sinal da cruz? Vocês estão ligadas que o sinal da cruz é o nosso símbolo, o nosso sinal de cristão. É como nós nos identificamos como filhos de Deus. Por isso que esse escudo é feito toda vez que nós vamos rezar. E vocês aprenderam também com a catequista aqui que esse é o nosso escudo, o escudo dado por Deus para nós. Quando nós levantamos a mão e colocamos na nossa fronte aqui, ó, nós começamos a colocar um escudo, uma barreira contra o pecado. Quando nós finalizamos o sinal da cruz, nós nos blindamos, nós nos cercamos do poder de Deus, do Espírito Santo, que nos defende de todo pecado, de todo perigo. Então o sinal da cruz, ele serve para nos identificar como cristãos e para nos defender de todo perigo. Tá certo, crianças? Hoje, o encontro de hoje, nossa conversa hoje é mais para relembrar, para a gente voltar nos assuntos que a gente já trabalhou até aqui. Nós encerramos uma etapa da nossa catequese, né? A primeira etapa, se vocês acompanharem lá no livro, o capítulo 7 encerra o primeiro capítulo, vamos dizer assim, do livro como um todo. Então vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu, o que a gente trabalhou até agora. Quais foram os assuntos que nós conversamos? Vocês se lembram? Vocês estão lembrados? Vocês me ajudam aí de casa? Porque às vezes a catequista, sabe, tem tanta coisa para fazer que às vezes eu acabo esquecendo, eu posso esquecer de alguma coisa. Vocês me ajudam a lembrar? E se eu tiver errada, vocês me corrigem depois? Combinado? Então vamos lá. Nós começamos falando sobre... sobre a nossa missão como cristãos, né, crianças? Esse ano a gente já trabalhou sobre qual é a nossa missão como cristão, qual é o nosso papel aqui nessa comunidade, na comunidade que nós estamos inseridos. Para isso, a gente relembrou um pouquinho de como foi a vida de Cristo aqui na Terra, qual foi as ações que ele deixou e para quem ele deixou essa missão de seguir. Vocês estão lembrados que Cristo deixou Pedro como nosso primeiro papa e deixou Maria como nossa mãezinha querida para nos proteger e para nos defender. Vocês estão lembrados que Jesus também deixou 10 mandamentos, 10 mandamentos para nos guiar por esse caminho, para facilitar o nosso caminho, para que a gente lembre de vez em quando qual é o caminho que nós devemos seguir, por onde nós devemos ir. Vocês estão lembrados? E a gente também trabalhou sobre os 5 mandamentos da igreja. Lembram que a catequista falou para vocês que os 10 mandamentos foram 10 ordens, vamos dizer assim, dadas diretamente por Jesus para nós, através dos apóstolos. E os 5 mandamentos são 5 ordens, são 5... os 5 mandamentos foram feitos pela igreja, para nos ajudar ali, ó. Tinha os 10, a igreja foi lá, falou assim, vamos facilitar, vamos ajudar um pouquinho mais os católicos, né, a lembrar da missão e como fazer essa missão. Então a igreja foi lá e fez os 5 mandamentos da igreja. A gente também falou sobre o corpo da igreja. Vocês estão lembrados quem é a cabeça?
Se nós somos um corpo, se nós como igreja, como comunidade somos um corpo, quem é a nossa cabeça? É Jesus Cristo, né, crianças? E vocês lembram que a catequista falou para vocês que nós precisamos desempenhar o nosso papel como corpo? Se a catequista arranca um braço aqui, ó, se eu tiro meu braço fora, o meu braço deixa de ser meu braço? Não, né? Por mais que eu não esteja com o meu braço aqui, o meu braço não deixa de ser meu braço. Mas o meu braço tá cumprindo com o papel dele se eu arrancar ele fora? Eu consigo pegar algum objeto com esse meu braço que eu arranquei? Não, né? O meu braço, para ter serventia, ele tem que estar aqui comigo, ele tem que estar perto para cumprir o papel, ele tem que estar comigo, grudado aqui em mim para cumprir o papel dele. Assim somos nós como os cristãos. Para que a gente cumpra o nosso papel, nós precisamos estar presente na igreja. Para que a nossa missão, a missão que nós recebemos quando nós fomos batizados, para que a gente possa cumprir essa missão, nós precisamos estar presente na igreja. Nós precisamos estar presente na comunidade. Mas catequista, eu sou só uma criança. O que eu posso fazer? Como eu posso desempenhar o meu papel se eu sou só uma criança? Vocês estão lembrados qual é a nossa primeira missão como cristão? Vocês lembram? A nossa primeira missão como cristãos é a oração. É a oração. Então, por mais pequenininhos que vocês sejam, por mais frágeis que vocês possam ser, e por mais que vocês possam pensar, mas eu posso fazer tão pouquinho, vocês podem rezar. E vocês sabem que a catequista já falou para vocês que a oração é a coisa mais poderosa que nós temos, nós cristãos. A nossa arma mais forte é a nossa oração. É quando nós nos aproximamos de Deus. Por quê? Vocês estão ligados por quê? Porque a oração nada mais é do que uma conversa. Eu já não falei isso pra vocês? Acho que já falei, hein? Tenho certeza que eu já expliquei isso pra vocês. A nossa oração nada mais é do que uma conversa. E uma conversa com quem? Com o nosso melhor amigo. E quem é o nosso melhor amigo? Jesus Cristo. E não é tão bom quando a gente conversa com o nosso melhor amigo? Lá na escola, não é tão bom quando vocês se juntam com o seu melhor amigo para conversar, bater aquele papo, contar aquela fofoca? Não é gostoso? Por que com Jesus seria diferente? Ele não é o nosso melhor amigo? Por que essa alegria de conversar com o melhor amigo seria diferente com Jesus? Não deveria ser. E eu acredito que não é, né? Porque é tão fácil a gente conversar com o nosso amigo. É tão fácil, principalmente quando o nosso melhor amigo está sempre aqui do nosso lado nos defendendo. E vocês sabem que Jesus está sempre conosco, Ele sempre nos ouve. Certo, crianças? Então a gente falou sobre tudo isso. Mas afinal de contas, qual é a minha missão, catequista? O que eu posso fazer pela minha comunidade? É essa reflexão que eu quero que vocês façam. É isso que eu quero que vocês parem e pensem essa semana. Para quem está em casa, quem está assistindo de casa, eu quero que vocês façam um desenho para mim. Façam um desenho respondendo essa pergunta. Qual é a minha missão como cristão? Como parte da comunidade, o que eu posso fazer para desempenhar bem o meu papel? Façam esse desenho e me enviem. Quem me acompanhou a catequese presencial já fez esse desenho e o desenho já está comigo. Quem está acompanhando de casa, a missão de vocês essa semana é fazer esse desenho e me enviar semana que vem, quando vocês vierem no encontro presencial. Tá certo? Ou quem fica em casa sempre, né? Quem não está podendo vir aos encontros presenciais, a gente dá um jeito de buscar. Tá bem? Mas a reflexão de hoje, o que eu quero que vocês pensem essa semana é: qual é a minha missão como cristão? O que eu posso fazer para ajudar a minha comunidade? O que eu posso fazer para desempenhar bem o meu papel como membro deste corpo que é a igreja? Certo? Crianças, lembrando que o que vocês podem fazer? Vocês podem rezar. Vocês devem vir à catequese, participar da catequese, vir à missa, porque afinal de contas, participar das missas
Faz parte lá dos 5 mandamentos da igreja, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso primeiro mandamento da lei de Deus. Então faz parte, tudo isso faz parte dos mandamentos que foram deixados para nós. E é muito importante que vocês façam isso. Tá certo, crianças? Mas aí vocês, mesmo assim, depois de tudo isso que a gente conversou, catequista, a minha oração, a minha atitude é tão pouquinha, vai fazer diferença? Vamos pensar o seguinte, crianças. Para quem esteve no presencial, a gente fez esse experimento. Para quem está em casa, imagina só. A catequista estava segurando uma corda de um lado e eu dei para cada um dos pequenininhos que estavam presentes a outra ponta. E as crianças que estavam presentes tiveram que tentar me puxar. Fizeram o máximo de força sozinhos, mas ninguém conseguiu me puxar. Ninguém conseguiu me tirar do local. Eu fiz isso com cada um que estava presente. Mas ninguém conseguiu me tirar, me puxar para perto. Agora, quando a gente uniu as forças, quando eles se uniram para puxar, quando todos pegaram uma ponta da corda e puxaram, nossa, foi muito fácil. A catequista quase saiu voando na sala. Porque foi muito fácil para eles juntos me tirarem do lugar. E assim as atitudes de vocês, crianças. Parece pouquinho, parece pequenininha, parece fraca as atitudes de vocês. Mas quando a gente junta a atitude de vocês com a atitude do colega, com a atitude do outro, quando nós juntamos as atitudes de todos na comunidade, a gente faz uma diferença enorme. A gente faz uma diferença enorme. E é isso que nos torna comunidade. Comunidade é isso. É a participação, é a união de todos, cada um com o seu pouquinho. Vocês lembram da passagem da Bíblia, no momento que Jesus repartiu 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5.000 homens? Lembram que a gente falou sobre ela na nossa primeira etapa da catequese? Lá atrás, há 2 anos atrás, a catequista falou para vocês. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. E ele fez uma multiplicação. Mas, catequista, Jesus multiplicou mesmo? Ele pegou aquilo lá e transformou? Como foi essa transformação? Lembram que a gente conversou? Que Jesus abençoou aqueles 5 pães e 2 peixes e começou a distribuir. E vendo Jesus distribuindo o pouquinho que ele tinha, era pouca coisa. Imagina, eram 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Mas Jesus começou a distribuir. As outras pessoas também se tocaram com aquele ato e começaram a dividir. Então, aqueles 5 pães e 2 peixinhos que começou a ser distribuído por Jesus alimentou uma multidão inteira. Mas por quê? Porque foi a ação de todo mundo que estava ali, que tinha um pouquinho, começou a dar para quem não tinha. Começou a distribuir para quem não tinha. Então, o pouquinho de um alimentou uma multidão. Viu que legal? Viu que interessante as ações de Jesus? Jesus, ele não transformou aquilo lá literalmente. Ele pegou e multiplicou assim, tipo, fez cópias, várias cópias. Não. Jesus tomou uma atitude, Jesus tomou a frente, Jesus abençoou aqueles 5 pães e 2 peixes e tomou a frente na distribuição. As outras pessoas vendo que ele estava oferecendo um pouquinho que ele tinha. Jesus podia ter escondido aqueles 5 pães e 2 peixes para ele comer depois, quando ele estivesse com fome. Mas Jesus não é assim, a comunidade não é assim. Nós fazemos o nosso pouco para ajudar o nosso próximo. E assim, todos da comunidade têm um pouquinho. Lembra, eu acabei de falar para vocês, é isso que nos transforma em comunidade, é isso que nos torna irmãos. É nós darmos o nosso pouco. E juntando o nosso pouco com o pouquinho do meu irmão, a gente faz uma diferença. Tá certo, crianças? Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão como cristãos. Dar o nosso pouco, contribuir com o nosso pouquinho para fazer a diferença para a comunidade inteira. Tá certo? Crianças, então hoje fica a reflexão para vocês.
Eu quero que vocês reflitam sobre tudo isso que a gente aprendeu até aqui. Reflitam sobre a missão de vocês. Qual é o pouquinho que vocês podem fazer? Qual é o seu pouco que vai mudar a comunidade, que vai transformar a comunidade? Qual é o pouco que você vai fazer que pode transformar, que pode tocar um irmão? Certo? Quem não estava no encontro presencial, então faça o desenho numa folha sulfite e depois a catequista dá um jeito de pegar. Porque eu quero guardar todos esses desenhos para mim. É o meu pouquinho de ter você, é a minha forma de ter vocês um pouquinho comigo sempre. Por hoje é só, crianças. Ficam com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês e que semana que vem a gente possa nos encontrar presencialmente, para quem vem, e para quem não vem, a gente se encontra aqui e a gente conversa assim, tá certo? Um beijo para vocês. Até o próximo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.